Buenas tardes, mis queridos. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Qué bueno. Yo estoy bien. Hoy es 29 de junio de 2020. Sean bienvenidos a más una clase de español. Tengan todos una buena semana, buenos días, buenos estudios, ¿vale? Vamos estudar um pouquinho mais juntos. Hoje, 29 de junho de 2020, início de semana, que o Senhor possa nos abençoar você e sua família e os seus estudos. Vamos hoje estudar o conteúdo, na verdade revisar o conteúdo passado e corrigir também a nossa atividade, certo? Então, para a gente falar um pouquinho do conteúdo passado, a gente tem que lembrar do que nós falamos. Então, na aula passada, o assunto foi pretérito perfeito simple ou pretérito indefinido. São duas maneiras da gente nomear esse tempo verbal do qual nós estamos estudando. Quando a gente fala em pretérito, a gente já sabe que nós estamos nos referindo ao passado. Mas vocês sabem que existem várias maneiras de eu representar uma ação no passado. Então, posso escrever e falar de inúmeras formas. O pretérito indefinido, o pretérito perfeito simple, ele traduz um tempo passado onde as ações foram concluídas e não tem nenhuma relação com o presente. Então, são ações que você começou no passado e lá mesmo você terminou, certo? Sem relação com o presente, como eu acabei de dizer. Então, por exemplo, para dizer que você nasceu, eu nasci. Para dizer que você comeu, eu comi. Então, são ações que você começou e terminou lá no passado, certo? E aí, eu pedi que vocês fizessem uma atividade sobre o nosso conteúdo da aula anterior. Quem não assistiu ainda à aula anterior, tem que assistir para vocês compreenderem, né, o conteúdo, para vocês despertarem para o entendimento. A atividade na página 63. Eu recebi de alguns alunos esta atividade. Outros não me enviaram. Os que não me enviaram, primeiro tentem responder da maneira que vocês compreenderam. E depois vocês assistem o vídeo de correção, porque até para o aprendizado é bem mais interessante. Na atividade, a primeira e a segunda questão, elas tratam de marcadores temporais. Quando a gente está falando de algo no passado, ontem, antes de ontem, ano passado, no século passado, a gente às vezes determina um tempo. Então, esses marcadores temporales, em espanhol, são palavras que marcam o tempo. Então, eu comi maçã anoche. Então, eu estou querendo dizer que eu comi maçã na noite passada, certo? Então, esse marcador temporal, ele tem uma importância dentro das frases. E aqui pergunta o significado desse marcador temporal, que é anoche, escrito junto mesmo, anoche. A gente usa a expressão anoche para se referir à noite passada, à noite anterior, certo? Então, a resposta correta aí é a letra D, a noite passada, certo? A questão 2, nós temos um outro marcador temporal, que é ayer. Ayer. Esse ayer, ele é muito usado, porque ele é bem comum você contar alguma coisa para alguém que você realizou ontem. Então, a palavra ayer, ela significa ontem, certo? Eu comi maçã ayer. Então, eu comi maçã ontem, certo? O uso do marcador temporal, percebam que ele tem uma importância fundamental dentro da atividade, dentro da frase que eu estou formulando, da minha oração, tá bom? Então, a resposta correta é a letra A, el dia antes de hoy, porque ontem foi antes de hoje, certo? Já na terceira questão, a gente até respondeu juntos algumas alternativas. Nós vamos revisar todas elas, tá? Na questão 3, pede para a gente preencher os espaços com os verbos regulares, conjugando-os no pretérito indefinido, que é o pretérito que nós estamos estudando, nosso tempo passado, tá? Que indica uma ação concluída no passado, sem relação com o presente. Então, aqui nós temos, na letra A, ayer, mi mamá, una paella con mi tía. O verbo é cocinar, tá? Que é cozinhar.
Então, esse verbo cocinar, que é o verbo cozinhar, a gente já tá vendo aí no livro de vocês, está escrito, ele faz parte da primeira conjugação, ele termina em AR, tá? E já disse na questão que é verbos regulares, então são aqueles verbos que têm a mesma terminação, a mesma desinência, se eles forem da mesma conjugação, tá? Então, o verbo cocinar, a gente conjuga ele exatamente igual o verbo hablar. Os dois terminam em AR, os dois fazem parte da primeira conjugação, certo? E aí, para a gente saber como conjugar esse verbo, a gente vai lá na tabela, né? Eu pedi muito que vocês voltassem à tabela, porque a gente não decorou as terminações, as desinências ainda, tá? Alguns dizem que é bom a gente decorar a terminação verbal, mas a gente não fez isso, né? Nós estamos estudando realmente, aprendendo ele dentro do contexto da frase. Então, é imprescindível que a gente volte à tabela, a gente tem esse cuidado de voltar na tabela. E aí, para eu voltar na tabela, gente, eu preciso identificar dentro da frase o pronome personal, quem é o sujeito da frase, certo? De quem que nós estamos falando, quem é que vai cocinar esta paella, certo? É preciso identificar antes de correr para a tabela. Então, por exemplo, a de mi mamá. Mi mamá. Se ela é a minha mãe, ela não sou eu. Ela não é você que está falando comigo, né? Ela é uma terceira pessoa, é de quem eu estou falando. Lembram? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem eu falo. Terceira pessoa, de quem eu estou falando. Então, eu estou falando de mi mamá, tá bom? Então, nesse caso, ela é terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa do singular na tabela? Elha, porque ela é sexo, ela é feminino, então é elha, tá? Então eu vou lá para a tabela terceira pessoa do singular, que diz o quê? Hablar, eu conjugo hablou. O que eu fiz? Eu tirei o AR e acrescentei o. É o que eu vou fazer aqui com a palavra cocinar. Eu vou tirar o AR e vou acrescentar o, com acento mesmo. Então vai ficar como? Ayer mi mamá cocinou uma paella com mi tia. Então, ontem minha mãe cozinhou uma paella com a minha tia, certo? Essa é a frase. Vejam que primeiro eu identifico o pronome da frase, quem é o sujeito, para depois eu buscar na tabela a terminação verbal, certo? Vamos para a letra B. Tu llegar a tiempo a la escuela de. Conseguir é o verbo. Aqui já tá claro qual é o pronome, tu. Então, é com quem eu falo. Eu vou lá na tabelinha, observo que conseguir termina com IR, certo? E eu tenho lá o verbo partir. Se ele é verbo regular, ele vai se conjugar exatamente igual ao verbo partir, tá bom? E aí, eu vou para a segunda pessoa do singular, que é tu. Qual é a terminação? Iste. Então, eu vou fazer o que aqui? Conseguiste. Eu vou tirar o IR e vou botar iste, que vai ficar. Tu conseguiste llegar a tiempo a la escuela de. Tu conseguiu chegar à escola a tempo ontem, tá? Então, perceba, eu primeiro identifico o pronome, mais uma vez, o sujeito. Depois, eu olho o verbo, para me saber de que conjugação ele pertence. Aí que eu faço a adequação na tabela, tá bom? Letra C. El año passado, mi família e eu 4 semanas em Buenos Aires. Esse aqui eu respondi com vocês na aula anterior. Mas nas atividades que recebi, eu ainda percebi que vocês não fizeram a atividade como foi proposta para vocês. Então, teve algumas com erro aqui. Vamos identificar primeiro. Pronome. Mi família e eu. É a minha família e eu. Se de repente eu quero juntar isso numa palavra só, num pronome só, minha família e eu, vou chamar como? Nós. Que em espanhol é nosotros. Se inclui a mim e outras pessoas, é primeira pessoa do plural, porque sou eu e mais gente. Então, nosotros. E o verbo é passar, termina em AR, então eu vou para a tabela. Já sei que é nosotros e o verbo é passar, então eu vou conjugar igual a hablar. Qual é a terminação que está em negrito? Ambos. Então, o que eu vou fazer? Eu tiro o AR da palavra passar e fica paz. E acrescento amos.
passamos. Então, el año pasado, minha família e eu passamos 4 semanas em Buenos Aires. Compreendido? Vejam que não é tão difícil. Eu estou falando de uma ação que eu fiz no passado, que tem um pronombre e tem também um verbo com a conjugação verbal. E eu tenho uma tabela que me auxilia, tá? Então, a gente tem que identificar os pontos para poder ir até a tabela antes. Sábado passado, Juan, umas flores para sua novia. Verbo comprar. Primeiro, quem é o sujeito da frase? Quem foi que produziu essa ação de comprar? Quem comprou? Juan. Juan é quem? Sou eu que estou falando? É você que está me ouvindo? Não, o Juan é uma terceira pessoa. É de quem eu estou falando. Então, eu já sei que eu tenho Juan, terceira pessoa, que é ele. Verbo comprar. Eu nem preciso voltar à tabela, porque eu já identifiquei na atividade passada, na questão, na letra passada, que a terminação verbal para terceira pessoa do singular é qual? Mas aí vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá. Juan é a terceira pessoa, que é quem? Ele. Ele. Comprar, termina em AR. Então, vou voltar à tabela. Ele, comprar, igual a hablar, né? Eu tiro a R e acrescento o. Então, Juan comprou. Sábado passado, Juan comprou umas flores para sua novia. Juan comprou umas flores para sua namorada. Certo? Esse verbo, geralmente vocês vão encontrar na terceira pessoa, ele vai sempre, quando ele for um verbo regular, terminar em o com acento, tá? Que é o. La letra E. Ayer ellos, agora aqui eu já tenho o pronome identificado, são ellos. Plural, terceira pessoa do plural. Olha qual é o verbo comer. Comer é o verbo da segunda conjugação, que lá tá temer, um exemplo, né? Temer. Então, você vai lá na terceira pessoa do plural, ellos, e no verbo temer. E vai ver qual é a terminação, que é hieron. Hieron, a terminação. Então, eu tiro o R, fica com, e acrescento hieron. Ayer ellos comieron en buen restaurante. Ontem eles comeram num bom restaurante. Certo? La letra F. Tu hermano, el premio. Tu hermano, el premio. ¿Verdad? Receber. Verbo receber, eu conjugo igual ao verbo comer. É a mesma terminação. Aqui eu nem vou precisar voltar à tabela, né, propriamente dito. Porque eu estou falando de você, tu. Segunda pessoa do singular. E eu vou observar que, no caso, agora vamos para a letra F. Tu hermano, el premio, ¿verdad? Receber es o verbo. Agora observem, eu tenho a palavra tu aí. Mas esse tu aqui significa teu. Ele não é um pronome pessoal. Quando é pronome pessoal, ele tem um acento. Então, teu irmão, o prêmio, ¿verdad? Nesse caso, quem é o teu irmão? Não sou eu e nem é você que está falando comigo. É uma terceira pessoa, não é isso? Então, é ele. Ele, verbo receber. Aí eu vou lá na tabelinha. Ele, verbo temer, termina com o. Yo. Então, aqui eu vou fazer como? Tu hermano recebió el prêmio, ¿verdad? Professora, como que receber ficou recebió? Primeiro, você vai tirar o ER, que é a vogal temática, e a letra R de infinitivo, vai ficar recebe. E eu acrescento a terminação verbal, que é yo, recebió, ¿vale? Compreendido? La G. Los alumnos mucho para la prueba de matemáticas. Verbo estudiar. O verbo estudar, ele termina em AR. Portanto, nós vamos conjugá-lo igual ao verbo hablar. E aí, los alumnos. Los alumnos não sou eu e nem é você com quem eu estou falando, tá? É uma terceira pessoa, que no caso está no plural, que são os alunos. Então, eu vou ver lá na tabelinha qual é a conjugação. É ron. Ron. Então, estudiaram.
Los alumnos estudiaram muito para a prova de matemáticas. Por que estudar ficou estudiaram? Porque Aaron é a terminação verbal da terceira pessoa do plural. E você vai tirar o AR de infinitivo, vai ficar estudi. Aaron, você acrescenta, certo? Laate. Vosotras algo para la cena? Preparar. Então, quem é vosotros? São vocês, né? Vocês, em português, prepararam algo para o jantar? Só que eu quero colocar no plural, no espanhol. Então, eu vou olhar o verbo preparar, volto à tabela e já sei que lá é vosotros. Olho vosotros e olho a palavra hablar lá embaixo, tá? Hablasteis. Asteis está em negrito, portanto, é a terminação que eu vou acrescentar. Então, eu vou escrever prepar, até o R, e vou acrescentar asteis. Então, vai ficar, vosotras preparasteis algo para la cena? Vocês prepararam algo para o jantar? Vale? Então, aqui nós trabalhamos os verbos regulares, correção da atividade. Então, agora a próxima questão, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Nós vamos escolher uma alternativa que complete adequadamente as questões, as orações, tá bom? Então, na primeira nós temos Nathan hallé en la casa de Ana. Nathan, primeiro identifiquem quem é o sujeito. Nathan é uma terceira pessoa, é de quem nós estamos falando, porque Nathan não sou eu nem é você, é de quem nós estamos falando, tá? Já identifiquei o marcador temporal hallé, que foi ontem, e aqui é o verbo estar, ele esteve na casa da Ana, certo? Ontem. Para eu dizer que ele esteve, por ser um verbo irregular, eu vou dizer estuvo. Nathan estuvo allí na casa de Ana, tá? Como ele é um verbo irregular, ele tem uma conjugação própria, ele não segue aquela tabelinha da gente, que a gente viu a primeira tabela, tá bom? La B. A partir da letra B, nós temos na tabela esses verbos, certo? Só não tá esse verbo estar aqui. La B. Yo a una fiesta muy buena la semana passada. Aqui eu tenho o marcador temporal, semana passada, e eu vou identificar o sujeito, quem é eu, agora é eu, então primeira pessoa. E aí eu tenho dormi, fui, dormiu, tá? Voltem na tabela, a tabela da página 63 e vejam lá o verbo ser ou ir. A primeira pessoa, fui, tá? Por quê, professora? Não poderia ser dormir. Eu dormi a uma fiesta semana passada. A gente não vai pra festa pra dormir. A gente simplesmente vai pra festa, não é isso? E os outros verbos não estão conjugados na primeira pessoa. Então, é o verbo fui, tá? Realmente assim, eu fui. La C. Los materiales escolares en la mochila. Os materiais escolares na mochila. Estuvo, eu já sei que estuvo é estar, esteve, na verdade, esteve. Será que eu ia dizer que os materiais escolares estiveram na mochila? Não, não é uma frase que tenha coerência, né? Cupieron, tuvieron e durmieron. Durmieron eu já sei que não, porque o material escolar não dorme. Então eu tenho aí duas opções, cupieron e tuvieron. Volto na minha tabelinha, tá? Eu estou dizendo que os materiais escolares não. Cupieron, couberam, né, que é do verbo caber, ou tuvieron. Eles não couberam. Então, aqui eu tenho, eles não cupieron, vale? Os materiais escolares não cupieron en la mochila. Eles não estavam cabendo na mochila, tá? Então, a opção correta é cupieron. Por quê, professora? Os materiais escolares são o sujeito, que são eles. Terceira pessoa do plural. Lá no verbo caber, eu tenho na terceira pessoa do plural o verbo cupieron, vale? La próxima, la D. Carlos, toda la verdad en lunes passado. Dije, fue, supe ou supo. E aí nós precisamos identificar que verbos são esses. Primeiro o sujeito, Carlos, ele. E aí eu volto na tabela passada, ele. Eu tenho fue, cupo, dormiu. É isso que eu tenho aqui.
Mas aí eu vou usar o verbo saber. Ele soube toda a verdade na semana passada. E se eu observar o verbo saber, que é igual caber, eu tenho supo. Qual é a terminação aí? O po, né? Então eu tenho aqui, Carlos supo toda a verdade el lunes passado. Ele soube toda a verdade na segunda passada, tá bom? Lá Roberta em todas as classes de allí. Então, o que ela fez? Ela coube em todas as aulas. Ela fui, ela dormiu ou ela tuve? Ela teve em todas as aulas. Ela dormiu em todas as aulas. Então, o verbo correto seria dormiu. Exatamente, ela dormiu em todas as classes ayer. Ela dormiu em todas as aulas ontem, certo? E aí nós temos o diviértete. Tenho coelho e não tenho cabeça. Tenho braços, pero não tenho manos. Manos, tenho corpo e não tenho piernas. Quem sou? A foto de estudo, né? Camisa. Tem coelho, tem pescoço, né? Aqui a gola, mas não tem cabeça. Tem os braços, que são as mangas, mas não tem as mãos. Tem o corpo, mas não tem as pernas, que é a camisa, tá? Então, meus queridos, aqui foi a nossa correção da atividade. Até aqui sobre o verbo, tá? Então, nós vamos recapitular o que é esse tempo verbal pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple. É verbos que indicam uma ação feita no passado, certo? Então, eles estão presentes muito, principalmente em biografias, quando você vai falar de alguém. Fulano nasceu no dia 5 de maio, nasceu. Quando você vai contar alguma coisa para alguém, uma história que já passou, certo? E que terminou também. Então, e ele sempre vem agregado um marcador temporal, né? Na maioria das vezes tem um marcador temporal, que é para identificar que isso foi realmente no passado. Vocês viram em todas as frases, nós estamos vendo a presença do marcador temporal. Isso facilita o entendimento de que verbo e que tempo verbal nós estamos falando, tá bom? Assim, é bom que vocês leiam na hora de estarem estudando que estiverem estudando para a avaliação, leiam todas as alternativas, tá? Leiam tanto as atividades quanto a explicação da aula, isso é muito importante, tá bom? Para vocês praticarem o tempo verbal pretérito indefinido ou perfeito simple, eu vou deixar uma atividadezinha para vocês no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Assim, quando a gente for falar em marcador temporal, o livro de vocês tem um quadrinho com os marcadores temporais. Na aula passada, eu expliquei o que significava cada um. Anotem, façam anotações, façam um resumo. Isso é muito importante para vocês estudarem. Tirem um tempo para assistir o vídeo, mas também para fazer um resumo, tá bom? Se possível, né, você pode escrever algumas frases, modificando o verbo, olhando para a tabela. Ao invés de estar aqui cocinou, eu posso dizer que ela lavou alguma louça, né? Então, vão fazendo esse estudo. Não se atentem só com o nosso livro didático e só com o que eu estou falando para vocês. Busquem também, como eu disse a vocês, estudante, ele é pesquisador, né? E ele estuda muito para que possa aprender. Porque o conteúdo verbal, a gramática espanhola, ela é bem complexa, né? Vocês viram que nós estudamos um tempo pretérito antes e nós estamos estudando outro. E isso vai se tornando muita coisa para nossa cabecinha. Então é bom a gente aprendendo por partes e a gente praticando também, certo? Beijos, hasta nuestra próxima clase de espanhol, ¿vale?